Aleluia. A gente chora, a gente ri, quase cuspe a água. Ai, Deus. Uma grande honra, privilégio estar com vocês, meus irmãos amados, família que eu não conheço, mas agora já somos uma família em Cristo. Meu nome é Stefane, esposa do Saulo, mãe do Samuel, pastora pela graça de Deus nessa igreja. E eu tenho uma missão aqui muito especial para falar de um tema que a gente já tem tratado durante esse mês, sobre a revelação de Deus. E o que eu quero falar é algo que eu ainda quero viver. Então, me perdoem se eu estiver um pouco emotiva, porque eu ainda estou lutando para viver a palavra da qual o Senhor me deu, tá? O tema é revelação de Deus em tempos de crise. O livro de Isaías não é um livro fácil. Alguém concorda comigo? A gente tem a missão de ler o livro de Isaías. E nós, do Ministério Infantil, tivemos a missão de pegar a leitura bíblica e também aplicar nas salas de aula. Então, temos maternal de 0 a 3 anos, primários de 4 a 7 anos e juniores de 8 a 11 anos. E eu tive o desafio de explicar às crianças, em cada faixa etária, sobre o livro de Isaías. Aleluia pela inteligência artificial que me ajudou nisso, me deu ideias. E a palavra de Deus, ela transforma. A IA pode até formatar, mas quem transforma é a palavra de Deus. É Ele. E eu confesso que eu, na minha missão como mãe, em casa, eu botei a Bíblia em áudio muitas vezes. Porque a gente está falando de um livro de Isaías que foi, pelo menos, vivido há 740 antes de Cristo. Nós estamos em 2026 depois de Cristo. Então, a gente pegou um livro para tentar entender, de mais de 3.000 anos atrás, com uma linguagem mais densa da Bíblia. Só no texto do hebraico, o livro de Isaías utiliza mais de 2.200 palavras no hebraico que não é vista em nenhum lugar da Bíblia, só lá. Tem versos de poesia, prosa, e eu não sei o que era prosa, só quando eu estava na escola. Poemas, no meio de visões, apocalipse, no meio de profecias, no meio de uma guerra, no meio de... Aí faz tudo isso e tenta entender Isaías. Tenta entender. Então, eu vou começar a contar meu tempo daqui. Eu não quero nem saber se já passou mais tempo. Então, eu vou convidar vocês a abrir, por favor, Isaías. Deixa aberto no capítulo 7, por favor. Vamos entender pelo menos o contexto. E eu vou falar aqui o que vai ser a palavra toda, e depois eu vou esmiuçar com vocês. Mas a introdução vai ser a busca humana por respostas em tempos de crise. E a pergunta vai ser, aonde está Deus? Porque no tempo da crise, a gente só tem uma pergunta. Senhor, aonde o Senhor está? Então, o significado do nome de Isaías, vocês já devem conhecer, é o Senhor salva. O Senhor é a salvação. Então, o próprio nome do profeta já traz a mensagem. O Senhor é salvação. O Senhor salva. E aquele homem, Isaías, ele era um profeta que foi chamado por Deus. E se você é como eu, quando a gente foi lendo Isaías, a gente chegava em algumas passagens
que a gente dava glória a Deus porque chegou a passagem, porque não estava entendendo nada da passagem anterior. É isso? Isaías 6. No ano que o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em alto sublime trono, e os serafins estavam diante dele e falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí Isaías gritou: ai de mim, Senhor, eu sou um homem pecador, com impuros lábios. E aí o anjo vem lá, traz uma tenaz, não sabia que era tenaz, era um carvão. Traz um carvão com brasa viva e toca nos lábios do profeta e diz: o seu pecado hoje está purificado. E aí o Senhor continua: quem enviarei? Senhor, envia a mim. Aí passou o capítulo 6, entrou em desespero. O 7. Meu irmão, o que é o 7? 8, mais um pouco, aí chegou 9, e um menino nos nasceu, o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Príncipe da Paz. Aí você dá mais um aleluia, aí vai, aí chora, que não está entendendo nada, aí chega no Isaías 40, mas os que esperam no Senhor são como, renovam as suas forças, voarão com asas como de águias. Eu estou tentando falar rápido, na velocidade 2.0, e aí, você vai mais um tempo e você, meu Deus, e agora? Tudo de novo, guerra, quem é rei Uzias, quem é fulano, quem é Jotão, quem é Acais, quem é Síria, quem é Assíria, quem é da Síria. Aí você fica desesperado, chega a Isaías 53. O servo fiel, certamente ele levou sobre si as nossas dores. Certamente, o castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras fomos. Aleluia! Aí entra em desespero de novo, Isaías 54, 55, 56, lá. Chega Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. E aí entra desespero até o 66. Não é isso, gente? Não é só você, Mari. Não é só o Samuel. Isaías 7. Mensagem para o rei Acais. No tempo em que Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acais soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam como varas verdes. O Senhor Deus disse a Isaías, desculpa, gente, a minha linguagem ultra mega, nova tradução na linguagem de hoje. Agora eu estou no 3. NTLH, a gente está agora na NVI. Eu vou ler junto com vocês na NVI. Então o Senhor disse a Isaías, saia e leve o seu filho. Espera aí. Vai passando tudo. Vai lá para o 8 a 9. 9. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Então, aqui tem todo um contexto. E eu vou explicar para vocês essa manhã esse contexto. Eu tenho essa missão de explicar para vocês, mas explicar para mim mesma, primeiramente, o que essa mensagem quer dizer. Então, Isaías recebe aquela visão, mas ele continua profetizando para um povo que não estava ouvindo, para reis que não estavam obedecendo. Mas ele continua profetizando. E existia uma rivalidade, gente, naquela época, que era o reino do sul e o reino do... O reino do sul era Jerusalém. O reino do norte era Israel. O reino do sul, Judá, com a sua capital em Jerusalém. O reino do norte, Israel.
e também chamado de Efraim na Bíblia. Então, às vezes que ele tiver em Isaías falando Efraim, ele está falando do reino norte. Beleza? E Judá, ele está falando do reino sul. Eles tinham separado as tribos e eles viviam em intensa guerra e rivalidade entre os irmãos. Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos tiveram as suas 12 tribos. Mais ou menos isso, eu vou só resumir. E aí, essas 12 tribos, elas se dividiram. Então, ficou parte das tribos para o reino norte, chamado Israel, e a tribo que liderava essa região se chamava tribo de Efraim. Tinha o reino sul, e o reino sul, a tribo que liberava era Judá, tribo de Judá, ok? Estamos juntos até aqui? Acontece que o reino norte... Então, mais duas coisas que eu vou explicar para vocês entenderem dentro do texto. Porque às vezes a gente vê a Síria com A e às vezes a gente vai ver Síria só com S na frente. Então, eu vou dar um exemplo. Abre, por favor, em Isaías 8. Isaías 8, capítulo 8. 8:6. Já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais e encobrirão todas as suas margens. Até aí. Então, vamos lá. Síria é um pequeno país próximo ao Reino Norte, a Israel. A Síria é um império super global da época, tipo Babilônia, que comandava tudo. Tinha a maior força de guerra, tinha a maior inteligência, tinha maior contexto geopolítico, as melhores alianças. Então, a Síria era um mega império. A Síria, só com S, se aliou com o Reino do Norte, Israel, aquele pequeno país que a capital é Damasco, Síria, Damasco, se aliou com o Reino do Norte para lutar contra Judá, para lutar contra os seus irmãos. Então, eles fizeram uma aliança com os seus inimigos, eles perderam sua própria identidade e foram lutar contra os seus próprios irmãos. Esse era o contexto que a gente está falando. Então, quando a gente vê Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, eles se juntaram para lutar contra o Reino do Sul. Ok? Até aí? Então, a mensagem de Isaías, ela não nasceu de uma ideologia humana, ela não nasceu de algo que ele precisava explicar, porque o que estava acontecendo? O Reino Norte já tinha tomado para si seus ídolos, já tinham abandonado o Senhor. O Reino Sul também. Só que o Reino Sul era mais rico. O Reino Sul não tinha as dificuldades que o Reino Norte estava tendo. O Reino Norte era mais próximo da Assíria, que é aquele mega império que veio e destruiu o Reino Norte. O que Judá fez? Riu. Judá se alegrou. Judá ficou feliz. E a gente vai ver isso na Bíblia. A gente vê no capítulo 7. Em 2 Reis, a gente leu aqui o capítulo 7, que é Isaías falando para aquele rei Acais, para ele ficar calmo, para ele
buscar no Senhor refúgio e que ele iria vencer tanto Israel, quanto a Síria, quanto qualquer outro povo que se juntasse contra eles. Acais disse, amém, é isso aí, vamos lá. Na frente do profeta. Por trás ele fez outra coisa. Vamos lá abrir em 2 Reis 16, de 7 a 8. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo, sou teu servo e teu vassalo, vem salvar-me das mãos do rei de Arã e do rei de Israel. Arã, às vezes, é um nome regional em aramaico para Síria, conhece só, tá? Então, o rei da Síria e o rei de Israel que estão me atacando. Então, Acais juntou prata e ouro e encontrados no templo do Senhor, nos tesouros do palácio real, e enviou como presente ao rei da Assíria. Ele buscou proteção política, proteção socioeconômica e desprezou a palavra do profeta. Disse assim, eu não sei se o Senhor vai me salvar. Então, eu vou buscar as minhas próprias maneiras de solucionar. Existe uma esperança no mundo. E essa esperança no mundo é aquela que as coisas vão dar certo, que a gente vai olhar as circunstâncias e a gente vai tentar pensar, nossa, se acontecer assim, assim, assado, se fulano me ajudar, se o meu chefe liberar o dinheiro, se tal coisa acontecer, eu vou conseguir. Essa não é a esperança bíblica. A esperança bíblica não se baseia em fatores humanos. Ela se baseia no caráter de Deus. Ela se baseia na palavra de Deus. E Ele manda dinheiro da onde não tem. Ele abre porta onde nem tem porta. Esse é o nosso Deus. A esperança bíblica não se baseia em circunstâncias humanas. Amém? O que o rei Acais estava fazendo era terrível. Porque ele estava dizendo, eu não preciso do Senhor, porque eu tenho boas alianças. É como se a gente estivesse dizendo hoje, eu sou presidente desse país e vou fazer uma aliança política com os Estados Unidos contra as nações outras que tiverem. Porque os Estados Unidos hoje é uma grande superpotência. E ele depositou toda a sua confiança nos Estados Unidos da época. E o que aconteceu com ele? Isaías 8, por favor. Pode ser Isaías 5. 8, 5. O Senhor falou comigo de novo e ele disse, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e se alegou com Rezim e com filhos de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Assíria com todo o seu poderio, e elas transbordarão pelos canais, em todos os seus canais, e encobrirão todas as suas margens. Então, eu estou lendo só o versículo de novo para explicar duas coisas. Quando Deus está dizendo isso, ele fala assim, já que você não confiou na minha palavra, essas águas, elas vão te submergir. E elas estavam falando que vou passar pelo Reino Norte e vou chegar até o Sul. Vocês estão achando que essa guerra não vai chegar? Agora ela vai chegar, porque vocês não confiaram em mim. E vai subir e quase tomou Jerusalém. Quase tomou Jerusalém. A gente leu 2 Reis 16? Leu? Então vocês lembram do que está escrito, né? Que o rei Acais chegou e disse que eu sou o seu servo e tal. Então, vamos continuar. Judá, assim como eu e você, às vezes a gente cai numa armadilha perigosíssima. Essa armadilha, ela é espiritual. Qual é essa armadilha que se apresenta aí, diante do texto?
a alegria na desgraça alheia. Os líderes de Jerusalém, eles não choram quando vê o norte tomado pelos seus inimigos. Eles se acham tão superiores que eles falam, aconteceram isso porque eles não são como nós. Eles não têm a nossa bênção de Deus e dos outros deuses. Porque eles continuaram adorando a Deus, só que outros deuses. Eles não são como nós somos. E essa falsa alegria, que é a alegria na desgraça alheia, faz com que a gente ache que somos intocáveis, que isso não vai chegar diante de nós. Porque se a gente tem dinheiro, tem status, tem relacionamentos que podem nos privilegiar, a gente acha, e o povo dessa terra se acha intocável. Mas o Senhor está dizendo, essas águas vão chegar até o seu pescoço. Não confie nas riquezas, não confie nas suas alianças políticas, não confie nos pacotes econômicos dessa terra, mais do que você confia no Senhor. É o que o Senhor está dizendo através do livro de Isaías. Todo ele é sobre isso, a guerra e a rivalidade entre dois irmãos. E por que muitas vezes, queridos da família, sejam bem-vindos, o papo vai ser aqui, só 2 minutinhos, aqui com a igreja local. A gente acha que entre nós, irmãos, está tudo bem, e está tudo bem mesmo, mas a gente tem dificuldade, às vezes, de servir com o irmão, a gente tem dificuldade de falar com o outro, a gente tem aquela certa questão, tipo, não gosto muito do jeito dele ou dela, a gente secretamente vai nutrindo dentro de si, tipo, nem preciso estar tão presente, nem preciso fazer tanta coisa, porque é o ministério do fulano, e outras coisas vão acontecendo. Mas existem outras pessoas que não conseguem nem servir. Infelizmente, eu vou ter que dizer isso. Infelizmente. E o Senhor está dizendo, sabe por que você não consegue servir? Porque você tem problema até com o seu próprio irmão da sua casa. Você não fala. Stefane, mas você não conhece o meu histórico, mas o Senhor conhece o teu coração. Eu vou falar de olho fechado para você não achar que é recado para você. O Senhor está dizendo nessa manhã que ainda que você não tenha relacionamento com esse seu irmão, com essa sua irmã, com esse seu próximo amigo, familiar, o Senhor está dizendo que você poderia orar por ele. O Senhor está dizendo, e Ele manda orar até pelos seus inimigos. Então, por que você não está orando por ele, que é carne da sua carne, sangue do seu sangue, e tem o mesmo sangue de Jesus igual a você? A falsa alegria de Judá. Na época de Isaías, Judá assistia de camarote à decadência econômica e política de Israel. Mas quando a Síria começou a atacar e destruir o reino do norte, os líderes de Judá não choraram pelos seus irmãos. Pelo contrário, se alegraram com a ruína de Israel, achando que estavam seguros e em vantagem. Mas aquela ilusão geopolítica durou pouco tempo. Porque o império gigante da Assíria, depois de esmagar o reino norte, começou a marchar em direção ao sul. Desculpa, também esqueci de avisar. Às vezes eu falo em línguas no meio da palavra, perdão. Em vez de buscarem o arrependimento, enquanto havia o aviso de Deus na história, eles usaram a ruína do outro como anestesia para os seus próprios pecados. É mais fácil olhar o pecado do outro, é mais fácil dizer a dificuldade do outro, do que olhar os seus próprios pecados. Deus está falando comigo, gente, por isso que eu estou olhando para baixo às vezes. Não é só com você. Eu estava assim, meu Deus, eu sou reino do sul às vezes. Meu Deus, eu estou me achando melhor. Eu estou achando que eu faço melhor. Eu estou achando que se fosse eu, ali daria jeito. Que lição tremenda para nós hoje.
Quantas vezes nos distraímos apontando o dedo do outro? Escândalo, queda das outras igrejas. Outras igrejas. Alimentando um sentimento secreto de superioridade. Você viu aquela igreja? Você viu as alianças políticas que eles fizeram? Você viu que eles receberam dinheiro de banqueiro que foi do tal para X, para Y, para Z? Você viu aquela igreja? Eu vi. Vamos chorar por ela, então? Vamos chorar pelos nossos irmãos do norte? Israel? Hein? Judá, superior em visões, intelectualidade, forma de falar, forma de vestir. Ah, foi por isso que você botou o capacete. Ah, irmãs, agora que eu entendi. Quem está aqui não vai, quem está lá não vai ouvir. Teve uma irmã que botou um capacete, que ela vem de motinho, né, de bicicleta. E aí ela botou aqui e falou, estou pronta para a palavra, porque ela ia levar na cabeça. Agora que eu entendi. Mas é em amor. Mas é em amor. Eu tento. Vocês sabem. Eu tento sem amor. Eu queria tanto, gente, ser aquela pessoa que fala, aí as pessoas riem no meio da palavra, aí os ombros não se comprimem, não tem vontade de chorar. Assim, eu queria ser essa pessoa, mas não sou. Não sou. Eu queria ser aquelas, a irmã do coque, sem o coque, né, que também me chamam, mas que consegue falar com mais leveza, mas eu chego lá. Ou não, né? Tá tudo bem. Então, qual foi o ponto teológico dessa questão? O erro de Judá foi achar que o julgamento de Deus era apenas para os outros. Eles celebraram a queda do irmão sem perceber que o mesmo pecado e o perigo batiam à sua porta. Em vez de buscarem arrependimento em Deus, eles se confiaram na falsa sensação de segurança que a desgraça alheia trazia para eles. Mas, graças a Deus, pela esperança do Messias, estou caminhando para a conclusão. Promessa em meio ao caos. Exatamente no pior momento da guerra e da infidelidade de Judá, que Deus dá o maior sinal de esperança. Em Isaías 7,14, ele diz, vamos lá, 7,14. Vou ler uma coisa boa, né, gente? Vamos. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele o chamará Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Isaías profetizou o nascimento daquele menino. Acabei de lembrar uma coisa. A gente foi num evento chamado, que eu não vou lembrar o nome do evento, mas tem uma igreja famosa fazendo, e aí a gente foi junto com os jovens e adolescentes. E aí ela estava pregando, era em uma igreja gringa que veio. É a Betel. Eu não queria falar o nome, mas já que você falou. E aí a pessoa que estava ministrando, ela estava ministrando em inglês e alguém traduzindo. Mas ela falava, he came as a baby. Aí, e ela repetiu isso muitas vezes, então eu gravei. Ele veio como um bebê. O rei, aquele que criou o universo, aquele que formou o ouvido, aquele que formou tudo que vocês podem ver. He came as a baby. Ele veio como um bebê. E aí ela repetia aquilo, e eu ficava, meu Deus, ele veio como um bebê? Ele veio como um bebê. E aí eu fiquei de novo nessa palavra. Uau! O
o povo estava buscando alianças políticas, armamento de guerra, cada vez mais dinheiro, tesouro, buscando outros ídolos, para botar a sua segurança naquilo. E Deus envia um bebê para salvar esse povo. Que estava botando, dizendo assim, vocês estão confiando em tudo isso? Eu vou te mandar um bebê que vai resolver todos os seus problemas. Um bebê vai resolver todos os seus problemas. Um bebê vai resolver todos os seus problemas. A outra mãezinha está ali. Então, esperança versus otimismo. Qual é a diferença crucial? Eu já falei sobre isso. É que o otimismo ele vai escolher olhar para as circunstâncias e tentar ver como é que elas podem se resultar em positivas. A esperança bíblica, o que é? Eu já falei disso essa manhã. O que é a esperança bíblica? Ela deposita toda a sua experiência e não se baseia nas circunstâncias. Ela reconhece que não existem evidências de que as coisas vão melhorar. Não tem como melhorar. É o cenário perfeito para o milagre de Deus. Olhar para frente, olhando para trás. A Bíblia, ela funciona como um retrovisor. Que a gente olha para ela, vê coisas de que foi escrita há 740 anos antes de Cristo, para ter esperança, para olhar para frente. E Isaías viveu antes de tudo isso acontecer. Antes dos assírios virem, antes da Babilônia vir, ele estava profetizando. 100 anos depois, praticamente, razoavelmente, aconteceu tudo o que ele tinha profetizado. E aí foram levados outros profetas para o exílio. Os profetas, Daniel é um deles, Ezequiel é outro dele. Então, eles pegaram a carta de Jeremias para ver o que vai acontecer. Eles pegaram uma carta do passado para entender o futuro. Para entender o que eles precisavam fazer no futuro. E aí eles viram, daqui a 70 anos, então vai acontecer quanto tempo? E eles começaram a fazer os seus cálculos, baseado nas palavras dos profetas. Não baseado nas circunstâncias. Não baseado, será que vai dar certo? Muito pelo contrário. Quando chamaram ele para fazer a aliança política, Daniel, eu não vou fazer aliança política. Misael, Ananias, não vou me dobrar diante desse rei, pode me jogar na fornalha. Eu continuo confiando no Senhor. E eles fizeram isso no pior tempo da história. Confiando na bondade de Deus. A esperança do cristão pode parecer loucura, e ela realmente é para esse mundo. Mas ela não vem de um otimismo e um positivismo ingênuo, de ficar diante do espelho, dizendo, eu sou isso, vai dar certo, o meu dia vai ser assim, o meu dia vai ser assado. Glória a Deus, continua fazendo isso. Mas não confia nas suas próprias palavras, confia na palavra de Deus, em primeiro lugar. E esse lugar de primazia, prioridade, não pode sair. Então, a esperança cristã, olha para um bebê, olha para um crucificado, olha para um amaldiçoado e diz assim, eu vou ter vitória. Porque se ele morreu do jeito que morreu, eu vou viver do jeito que eu posso viver. É realmente loucura. É realmente loucura. Realmente, as pessoas vão olhar para Isaías e não vão entender. Elas vão andar com o próprio Jesus e não vão entender se elas não estiverem sendo reveladas, descortinadas pela revelação do próprio Deus, como Isaías teve. Porque Isaías teve a revelação primeiro para si. E ele ficou desesperado porque ele viu seus próprios pecados. Depois ele pôde apontar o dos outros. Ele teve que resolver primeiro o dele.
Eu quero dar um exemplo bem prático do que eu ouvi essa semana. Era um vídeo da Brené Brown. Alguns conhecem, é uma grande palestrante, escritora best-seller, e ela sempre está reunida com grandes CEOs de empresas que controlam o mundo. Tem empresas milionárias, multimilionárias, e tem empresas que elas controlam todas as outras empresas. É nesse nível que ela chega de sala para palestrar, conversar. E aí ela falou que uma vez, não, diversas vezes, pelo que eu lembro do vídeo, os grandes CEOs, presidentes de empresas, perguntam: o que o meu filho precisa estudar para que ele seja bem-sucedido? É programação, tecnologia da informação, matemática, física, química, quântica, é o que ele precisa estudar para que ele seja um homem bem-sucedido. Sabe que os outros grandes homens que formaram outros filhos para tomarem seus próprios negócios, sabe o que eles falam? Estuda filosofia, estuda a história das grandes civilizações, estuda o percurso da história no tempo. E aí ela dá outro exemplo. Sabe os filhos do Steve Jobs, aquele que fez o celular Apple, da Apple? O iPhone? Ela disse que o Steve Jobs não dava o celular para os filhos. Eles não tinham acesso a essas tecnologias. Eles iam estudar outra coisa. Ele mesmo, o criador do smartphone, não dava o celular na mão do filho. Ele dava isso aqui, ó. Era a Bíblia? Não. Mas aqui tem a história das grandes civilizações do mundo, mais do que em qualquer outro lugar. Logo que o meu filho Samuel nasceu, eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu gostaria que o Samuel estudasse nas melhores escolas. O Senhor sabe que eu trabalhei muito, estudei muito, mas ainda assim eu não vou conseguir dar isso para ele. O que eu vou fazer? Sinto que o Espírito Santo me deu uma direção muito clara. Faz ele decorar a Bíblia. Faz ele estudar a Bíblia. Ele vai ser o mais inteligente em qualquer lugar que ele estiver, se ele conhecer a minha palavra. Faz ele comer a Bíblia com farinha de dia. Faz ele comer a Bíblia com feijão durante a noite. Foi isso que eu fiz. O garoto nasceu com uma Bíblia na mão. No quarto dele, ele tinha dias de nascido, tinha versículos que eu já falava para ele poder decorar. Samuel, com 2 anos de idade, começou a ler em inglês. Em inglês. Eu vim de Codó do Maranhão, gente. 3 dias de viagem no ônibus. Eu não teria condição nenhuma de ter esse tipo de inteligência e esperteza se não fosse a sabedoria do alto, que supera toda a sabedoria da terra. O Samuel, ele não é superdotado, ele já fez teste, gente, ele não tem o QI, ele só tem a palavra de Deus entranhada nele. E aos 3 anos de idade, o Samuel vinha aqui para o bairro Peixoto, e ele levava a Bíblia de criança, infantil, e era daquele jeito que vocês já conhecem, ficava repetindo as histórias sem parar. E as crianças chamavam ele, um menino diferente. Era um menino diferente da praça. Porque realmente não tinha outra criança que falasse mais de Bíblia do que ele. E eu sabia que isso poderia mudar ao longo do tempo, porque ia vir futebol, o Pelé, o Neymar, o Supersônico, o Super Mario, tudo isso competindo com a diversão, com o entretenimento, e tudo isso é lícito. Mas eu sabia que eu tinha uma missão até a primeira infância dele, 7 anos de idade,
que eu teria que fazer tudo o que eu pudesse para enfiar a Bíblia dentro dele, 24 horas por dia, porque dali em diante era com Deus. Eu falei, Senhor, ele está com 8 anos. Eu falei, Senhor, agora é contigo. Eu fiz o que eu pude, segurar essa criatura até os 7 anos. Agora é contigo, Senhor, me ajuda. Porque ele está numa escola, mas eu poderia imaginar, se ele estivesse numa escola mais forte, talvez ele poderia estar desenvolvendo mais. Mas eu continuo confiando em Deus. Dizendo, Senhor, eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Ensinando Isaías para uma criança. E aí, eu uso 3 minutos. Questões como humor e contação de história. Então, eu estava lendo, acho que era Isaías 37, e aí conta a história do rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu o profeta Isaías, e Isaías trouxe a boa notícia: você vai morrer. Põe a sua casa em ordem, você tem mais 15 anos de vida, vai morrer. Tchau. E aí, o que o rei Ezequias faz? Chora desesperado, ora e depois chora amargamente. Aí eu imitei para o Samuel. Ele chorou amargamente. E aí o Samuel começou a rir. Eu falei, estou conseguindo segurar a atenção dele. E aí, depois daquele tempo onde o rei Ezequias chorou, Isaías volta e fala, o Senhor ouviu a sua oração. Ele vai te dar mais anos de vida. Ele vai te abençoar. Aí, no capítulo 38, o que Ezequias faz? Chega o rei da Babilônia, uma comitiva da Babilônia, ele mostra tudo. Isso aqui é todo o meu reino, isso aqui é minha prata, o meu ouro, isso aqui entra na sala do altar do Senhor, isso aqui são os altares, os utensílios, faz o secreto, mostra tudo. E aí Isaías vai lá. O que você fez, Ezequias? Eu fiz tudo. Eu mostrei tudo que tinha do bom e do melhor. Mostrei prata, ouro. Não tem nada. A Bíblia fala nada que ele não tenha visto. E aí Isaías fala, então, já que você fez isso, vai vir a Babilônia, vai tomar tudo que é seu, vai levar seus filhos como exilados e não sei o que lá. Qual foi a resposta de Ezequias dessa vez? Primeiro, quando ele soube que ia morrer, ele chorou amargamente, orou. Qual foi a resposta que ele deu? Vamos abrir lá, porque eu estou com tempo. Então, Isaías 38. Desculpa. Isaías 38, o rei Ezequias é curado. 38, Isaías 38, o rei Ezequias é curado. No capítulo 39, os mensageiros da Babilônia. Aí é nesse capítulo 39 que é essa história que eu contei. E no final, no versículo 8, o rei Ezequias respondeu a Isaías, a palavra do Senhor que anunciaste, boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele pensou, ao menos haverá paz e segurança toda a minha vida. Que contraste. Ele ouviu que os seus... tudo seria levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos como eunuco para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Quando o cara recebeu uma profecia sobre os filhos dele, ele falou, que notícia boa! A minha vida vai continuar a mesma. Meus filhos que se virem, se lasquem. Aí eu falei para o Samuel, lembra que eu estava contando para o Samuel? Filho, imagina, eu estou numa boa. Você, meu filho, vai ser levado pelo rei da Babilônia, vai trabalhar como escravo, Ele... Hã? Foi o que o rei Ezequias fez. Ele chorou pela sua própria vida, mas quando foi a vida do filho dele, deixa que levem. É boa essa mensagem. Lembra do Reino Sul e do Reino Norte?
Reino Sul, ficando alegre, superioridade, até dos seus próprios filhos. Aquele homem ia morrer, gente. E Deus deu uma vida nova para ele. Como igreja, nós não aguardamos mais a primeira vinda de Jesus, mas celebramos a sua segunda vinda. Em um mundo dividido, a nossa mensagem deve ser a mesma que a de Isaías. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Para de lutar as guerras humanas com as suas armas humanas. Descansar na revelação de Deus. Emanuel, Deus conosco. E Ele veio como um bebê. Ele veio como um bebê. Você pode ficar tranquilo. Amém? Queria chamar a ficar de pé, pode vir os músicos, por favor, que a gente vai escutar aqui uma música para Deus entrar nesse lugar. Eu vou crer que Deus vai entrar nesse lugar, junto comigo e com você, gente, que eu estou segurando a sua mão. Eu estou segurando a sua mão nessa mesma palavra. E Deus vai fazer algo hoje no nosso interior. Eu creio. Você crê? Senhor Deus, poderoso Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que podemos pensar, ousar, imaginar, conforme o teu poder que atua em nós. Fala conosco, Senhor, ministra ao nosso coração, ainda não acabou, ainda não acabou, o Senhor é Deus. Oraya xererere xararabalaba xererere iranta boiaba.